Olha, a gente vai falar hoje sobre uma coisa que está na nossa vida todo santo dia, a comida. Mas já pararam para pensar na jornada absurda que ela faz até chegar no nosso prato? É uma história e tanto, que começa, sabe, com uma sementinha e que hoje envolve o planeta inteiro. Pois é, essa é a grande questão. Porque no fundo, cada garfada conecta a gente a uma rede, nossa, uma rede global gigantesca e super complexa. E essa rede não só define o que a gente come, mas também molda a nossa vida, a economia e, o que é mais importante, o futuro do nosso planeta. Então, bora mergulhar de cabeça nisso para entender melhor. E que revolução, hein? A gente está falando aqui da Revolução Neolítica. Pensem só na mudança que isso causou. A humanidade deixou de ser nômade, de viver de caça e coleta, e passou a se fixar num lugar. A agricultura deu raízes para a gente, literalmente. E foi a partir daí que a gente começou a construir tudo o que hoje a gente chama de civilização. Então, o ponto central é este: a agricultura tem um papel duplo. Não se trata só de colocar comida na mesa, sabe? Ela é também o motor de um monte de indústrias, fornecendo matéria-prima para quase tudo, de roupa a combustível, é a base de muita coisa. Mas claro, nem toda agricultura é igual. Pensa que existem diferentes, digamos, sistemas operacionais para cultivar alimentos, e cada um deles tem seus próprios objetivos, seus próprios métodos. Então, vamos dar uma olhada nos principais para entender essas diferenças. Vamos lá. De um lado, a gente tem a agricultura intensiva. O que é isso? Pensa em altíssima tecnologia, maquinário pesado, fazendas gigantescas, tudo muito focado em produzir em larga escala para exportação. Aí do outro lado, a gente tem a agricultura extensiva. Essa já usa técnicas mais tradicionais, tem uma produtividade menor e na maioria das vezes o foco é abastecer o mercado ali da região. E tem outro jeito de olhar para essa divisão. A gente pode falar da agricultura comercial, que geralmente acontece em propriedades enormes, focadas em um produto só, tipo soja ou milho. Isso que a gente chama de monocultura, sabe? E o destino é quase sempre a exportação. Já a agricultura familiar é bem diferente. Acontece em áreas menores, com vários tipos de cultivo, e a produção vai principalmente para o consumo da própria família e para o comércio local. Ok? Até agora a gente viu o como se faz. Agora vamos mudar o foco e falar do quanto se produz. E olha, a escala da produção agrícola no mundo hoje é uma coisa realmente impressionante. E nesse palco mundial, o Brasil não é qualquer um, não. É um verdadeiro gigante. O país é uma potência agrícola, uma peça fundamental para alimentar o mundo. E para ter uma ideia do poder econômico disso, dá uma olhada. A soja é, de longe, a grande estrela. É o nosso principal produto de exportação. A maior parte dela vem lá do centro-oeste, de plantações enormes e super tecnológicas. Mas o Brasil não está sozinho nessa. Claro, China, Estados Unidos, Índia, Rússia, todos eles também são gigantes da agricultura. E só para ter uma ideia, um dado interessante, a China, sozinha, é o maior produtor de grãos do mundo. Certo. Agora a gente chega num ponto delicado da nossa conversa. Porque toda essa produtividade incrível tem um custo. E muitas vezes quem paga essa conta é o meio ambiente. E os impactos não são pequenos. A gente está falando de um consumo absurdo de água, do solo que vai se desgastando, o que a gente chama de erosão, do desmatamento de florestas inteiras para abrir espaço para a lavoura, e também da poluição do ar, muitas vezes por causa das queimadas. Agora vamos entrar num assunto que, olha, sempre dá o que falar. É um dos debates mais quentes da agricultura moderna, o uso dos agrotóxicos. Então, o que são os defensivos agrícolas? Basicamente, são produtos químicos, físicos ou até biológicos usados para controlar qualquer ser vivo que possa prejudicar a plantação, sabe? Pragas, doenças. A função deles é essa: proteger a colheita. E é aqui que mora o dilema. Por um lado, eles são super importantes para garantir a produtividade alta que a gente precisa para alimentar todo mundo. Mas, por outro lado, o uso exagerado pode contaminar o solo, a água, e já existem vários estudos que apontam possíveis riscos para a nossa saúde. É uma balança bem difícil de equilibrar. A boa notícia é que a história não precisa ter um final ruim. Já existem alternativas bem interessantes sendo pesquisadas e até usadas por aí. A gente tem os bioinsumos que não agridem o meio ambiente, a técnica do plantio direto, que ajuda a diminuir o uso de químicos, e até o controle biológico, que é super inteligente, usa os próprios inimigos naturais das pragas para combatê-las. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade resume o grande desafio da nossa geração. Como é que a gente vai alimentar uma população que não para de crescer sem destruir o planeta no processo?
Não tem resposta fácil, não tem fórmula mágica, mas entender todas as peças desse quebra-cabeça gigante, desde a sementinha lá no começo até o impacto global, com certeza é o primeiro passo. E talvez o mais importante de todos.